a mão estivesse impura, o alimento se tornava também impuro. E outra coisa, se eu tivesse puro, e fosse puro, o alimento fosse puro, mas um impuro tocasse meu alimento, ele se tornava impuro. Ô tragédia. É isso que está acontecendo aqui. Pedro vai lá e agora, junto com os irmãos, aqueles gentios comedores de porco, você está entendendo? Aquele povo lá de Antioquia, que gosta de linguiça apimentada. Pedro vai e come com eles. Amados, preste atenção. Qual é um símbolo da presença de Jesus que nós celebramos desde a igreja, lá da igreja primitiva, que Jesus disse: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Veja, a ceia, alimento, sempre foi para o cristianismo uma refeição da unidade, da comunhão. É por isso lá na igreja primitiva, você vai ler Atos capítulo 2, verso 42, vai dizer, eles tomavam suas refeições diariamente com alegria e singeleza de coração, todo mundo comendo junto, porque quando a gente é amigo, a gente abre a cozinha, senta à mesa e come. Até hoje é assim. Você quer fazer uma festa, você dá uma festa de aniversário e tem comida. Tem uma festa de casamento, tem comida. Crente se reúne e tem comida. Porque comida é símbolo da nossa comunhão, da unidade. Pedro vai lá com os gentios, está lá junto com eles, e está bom demais isso aqui, esse povo é abençoado mesmo, vamos comer o que eles estão comendo. Acontece que o texto diz que aconteceu um probleminha. Vem umas pessoas lá da parte de Tiago, não está na sua Bíblia? Veio gente da parte de Tiago e vê aquela situação. E quando Pedro nota que aquele povo chegou, o que Pedro faz? Se aparta dos gentios, está na sua Bíblia. Pedro se aparta dos gentios, deixa de sentar à mesa com os gentios e vai comer junto com os judeus. Meu amigo, Paulo fica bravo. Ele fica tão bravo que o texto que nós lemos diz assim, olha o versículo que nós lemos, versículo de número 15. Olha no versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face. É muito bonita essa palavra aqui, porque já nos ensina umas coisas. Se você vai tratar com alguém, não fale pelas costas. Um princípio que Paulo segue, olhe nos olhos. E Paulo então repreende a Cefas, e Paulo usa aqui o nome grego, hebraico, de Pedro, para reforçar aquilo que ele era. E o texto diz, por que ele repreendeu Pedro face a face? Porque ele se tornara repreensível. Veja só, a palavra que Paulo usa aqui, lá no grego, significa assim, ele já estava repreendido. A conduta dele era condenável. O que ele fazia à vista de todos era errado. Todos sabiam que a conduta dele estava errada. Amados, e Paulo então fala com ele. E é isso que o pastor disse aí para vocês, que vai até o versículo de número 15, quando Paulo escreve o que ele disse para Pedro. Veja só, o que Pedro fez é que a sua atitude ao deixar de comer com os gentios e comer com os judeus se tornou repreensível. Mas por quê, queridos? Isso é uma coisa boa da gente pensar. Veja só. Se você ler Romanos capítulo 14, não precisa abrir agora, mas só lembre disso. Você vai perceber que lá Paulo vai dizer, irmãos, ninguém fique julgando uns aos outros pelo que come, pelo que não come. Há várias maneiras que Paulo vai dizer, olha, tudo que é pela oração é santificado, você pode comer, não se preocupe. Mas em outras ocasiões Paulo fala, olha, se aquilo que você está comendo que escandaliza o seu irmão, não coma. Então, por que Paulo aqui nesse momento, desculpe, por que Paulo nesse momento não foi tolerante? Será que Paulo foi intolerante? Paulo não foi intolerante. Porque a diferença entre intolerância e omissão, ou tolerância e omissão, é muito limite. Às vezes,
nós confundimos tolerância com omissão. E Paulo sabia que agora não era momento de tolerância. Porque se ele fosse tolerante com aquilo que Pedro estava fazendo, ele estaria sendo omisso. Porque o que está aqui está por volta da questão, o que está por trás da questão, não é o alimento que se come, queridos. Mas é o que Pedro está dizendo sem falar. É o comportamento de Pedro que está dizendo que naquele momento, para os gentios, a sua guarda da tradição judaica era, mais uma vez, um ataque a tudo aquilo que Paulo estava dizendo e a tudo aquilo que o Evangelho estava dizendo. Que Cristo nos livrou da lei, porque Cristo é o cumprimento da lei. Quando Pedro vira as costas para os irmãos gentios, ele não apenas está cumprindo uma tradição judaica, ou dizendo assim, agora eu vou unir lá com os meus irmãos judeus. Não. O que ele está fazendo em outras palavras, afirmar com sua atitude que o que ele estava fazendo era errado antes. E, portanto, queridos, estava dizendo que todos aqueles que faziam junto com ele, os gentios que comiam junto com ele, também estavam errados. E, portanto, a atitude correta era fazer o que ele estava fazendo agora. Comer da maneira que os judeus comiam, a comida que os judeus comiam. Sabe qual é o problema disso? É que se Paulo não tivesse dito para Pedro que ele estava errado, nós tínhamos dividido a igreja. A igreja já não seria mais a igreja de Jesus Cristo, seria a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. A igreja dos que comem carne de porco e a igreja dos que não comem carne de porco. E Paulo está dizendo o que está por trás disso aqui, que é tão fundamental, é que o Evangelho nos faz um corpo. O Evangelho nos torna uma única família, nos torna um único povo, e que se eu não posso me assentar junto com meu irmão, porque eu não posso comer a comida dele, porque eu acho que o meu jeito é o correto, então alguma coisa está errada. Então Paulo toca numa questão que é tão fundamental, queridos, que ele chama a Pedro com alguns argumentos. O primeiro deles é que, Pedro, você quebrou a unidade da igreja. O seu comportamento quebra a unidade do corpo ao dizer que o que é certo é o que os judeus fazem e, portanto, o que os gentios estão fazendo está errado. Segundo, Pedro, se você volta a praticar o que a lei manda, você está dizendo que Cristo não nos perdoou dos pecados. Se você está dizendo que a lei precisa ser cumprida, então não houve justificação, Pedro. Porque ao invés de Cristo se tornar perdão dos nossos pecados, ele se tornou ministro do pecado. Esse argumento de Paulo está aí na sua Bíblia. E ele é fortíssimo. Porque Paulo vai usar uma linguagem na primeira pessoa para dizer o seguinte. Veja aí no versículo 15. Eu queria que você lesse para você entender, queridos. Esse texto é complexo, não é fácil não. Olha só. Versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Resumindo, Pedro, nós judeus, embora sejamos judeus, porque cremos em Cristo, estamos afirmando que Cristo é o cumprimento da lei e que a lei não nos justifica, Pedro. Que apenas Cristo nos torna justificados. E, portanto, Pedro, quando nós tentamos mais uma vez cumprir a lei, dizendo que Cristo nos justifica, na verdade nós estamos negando o que Cristo faz. O argumento de Paulo é bem complexo. O que o Paulo está querendo dizer para Pedro, veja o verso 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? O que Paulo está dizendo? Veja só. Ora, se nós que dizemos que Cristo nos perdoou os pecados, nós que dizemos que Cristo nos justificou os pecados, agora estamos cumprindo a lei, porque achamos que a lei é que nos justifica, então Cristo, que era para ser o perdão dos nossos pecados, se tornou o ministro do pecado. Veja só. O argumento de Paulo é o seguinte. À medida, Pedro, que você diz que acredita em Jesus Cristo, mas tem que cumprir a lei, você está dizendo, por outras palavras, que se eu ficar só com Cristo, então eu estou em pecado. Está entendendo o raciocínio de Paulo? Se eu ficar só com Cristo, eu estou em pecado, porque eu preciso de Cristo e mais a lei.
Então, Cristo, ao invés de ser aquele que justifica, se torna o ministro, o agente do pecado. O raciocínio de Paulo é complexo. Ele está dizendo, em outras palavras, que qualquer acréscimo à verdade do Evangelho, que impõe uma regra para que eu seja salvo, além de Cristo, significa, em outras palavras, que Cristo não é suficiente e Cristo se torna então um agente do próprio pecado. Para resolver essa situação, Paulo vai para a conclusão. E na conclusão ele resume isso que o pastor está dizendo para os irmãos. Veja só. Veja o verso 18. Vamos ler comigo? Vamos juntos? Porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha só. Se aquilo que a lei havia feito, estava fazendo, eu volto a dizer que a lei precisa ser cumprida, se eu reconstruo aquilo que havia sido destruído, então eu estou dizendo que eu sou um transgressor. Que eu mesmo sou um transgressor. Agora ele diz o seguinte, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Agora Paulo volta para o argumento teológico. Por que que a lei não justifica? E por que Cristo justifica? E ele diz, Pedro, e agora ele está dizendo para todos os irmãos ali, queridos, a justificação em Cristo nos livra da lei e do pecado, porque em Cristo eu morri. Ele está assim, porque eu estou crucificado com Cristo. Pastor, que coisa é essa? Que Paulo está dizendo o que com isso? O que Paulo está dizendo é que sobre os mortos não se põe obrigação da lei. Aos mortos, não se impõe que cumpram lei. Você nunca viu, ou pelo menos espero que não veja, uma guarda policial especializada em prender mortos no cemitério que contar com alguma contravenção. Espero que eu nunca tenha visto isso. Seria bem estranho. O que Paulo está querendo dizer, se eu morri com Cristo, a lei já não tem mais poder sobre mim. Porque agora, quem está no controle da minha vida não é a lei, é Cristo. É por isso que ele diz assim, porque Cristo vive em mim. E aí, verso 19. Vamos lá? Porque eu, mediante, vamos ler junto, verso 19? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo, essa palavra na carne, isso significa que eu vivo aqui no cotidiano, nas minhas questões do dia a dia. Essa vida que eu vivo no dia a dia, agora eu vivo em Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha história. E eu já não vivo por mim mesmo, eu vivo em Cristo, por Cristo, para Cristo, porque Cristo vive em mim. Aleluia. Aí o verso 21, você pode ler comigo? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Agora, se eu acredito que é a lei que me traz justiça, ou que me torna justo, então Cristo morreu em vão. Veja que Paulo, então, fala com Pedro, e fala com Pedro com muita autoridade. Eu gosto muito de Pedro. Gosto muito de Paulo. Os meninos aí de olho no culto disseram assim, fizeram uma observação. O pastor gosta muito de Paulo. Eu gosto muito de Paulo. Gosto muito de Pedro. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. O evangelho não é nem de Paulo e nem de Pedro. O evangelho é de Deus. O que Paulo está dizendo para Pedro, Pedro, o evangelho que nós estamos crendo, esse evangelho que nós cremos, esse evangelho que nos salvou, esse evangelho que nos redimiu, não é meu e nem seu, Pedro. Eu não posso fazer o que eu acho, Pedro, e achar que está tudo bem se eu nego o evangelho. A grande questão, queridos,
é que às vezes